Olá, senhores, aqui é o Mochi falando Neutri, né? É... Então, tô dizendo a minha roles. Eu tava vendo uns negócios que me deu um clique, né? Porque eu tinha visto uma coisa sobre que a pessoa se arriscou em falar sobre taxa de natalidade de país alheio, né? Aí eu tava pensando em um negócio que eu tinha visto em uma discussão imbecil do Twitter. Eu tava pensando nisso, né? Mas em questão é sobre. É mais sobre aqui, sobre a gente, sobre nossos vizinhos, né? E não sobre um país alheio do outro canto do continente. Aí eu vou pegar isso, sei lá, pra tentar falar sobre. pra, pra, pra tentar repor alguns vídeos aí no canal. E aí tem. Assim, porque brasileiro ele é um imbecil, né? Vocês me perdoem dizer, mas brasileiro, né? Não falo de algumas pessoas como indivíduo, mas assim, na maçaroca, às vezes as pessoas como a massa, né, no geral, elas são muito imbecis, né, muito idiota. E o brasileiro, ele é muito idiota. Me desculpa, mas não tem, o brasileiro, ele é idiota, entendeu? Ele é muito idiota. Tanto com bagulho de Copa, né, porque se você não gosta de futebol, você é homossexual. Então, é nós, né, os povos, vou agora, eu estarei em uma cruzada defensiva de nós, os povos homossexuais, que gostamos de tomboys, né? E por isso somos homossexuais e que não gostamos de futebol. Então, automaticamente somos boiolas. Estarei na nossa defesa, defendendo a gente. Porque, sinceramente, qual é a graça de ver um bocado de marmanjo correndo atrás de uma bola? Ah, aqui você não precisa de estratégia e nem de inteligência pra jogar futebol, né? É um negócio físico, né? Estratégia conta, mas é um negócio mais físico, né? Então, e uma, o Brasil só era bom porque eles investiam nos jogadores, né? E antigamente os outros times não investiam, né? E também tem a questão da fisicalidade, né? Às vezes tinha, né? Deu a sorte de pegar uns caras que eram realmente muito bons de bola, né? Mas não tinha só jogador bom no Brasil, né? Tinha na Argentina também, né? Tipo Maradona, essas porra aí. E eu não sei porque ficou essa alcunha de país do futebol, sendo que a gente não inventou o futebol, né? O futebol foi invenção de um inglês, se não estiver enganado. E toda essa viadagem do caralho com futebol, porra de futebol. Copa, sinceramente, tanto faz, tá ligado? Ah, se vai ganhar ou não, eu acho que não ganha, tá ligado? Não ganha. Não adianta, que vem, não sei o que de Hexa, não ganha, não ganha. Porra de futebol. Ah, mas você é homossexual, tá bom. Então somos homossexuais, nós aqui os povos homossexuais, né? Que gostam de futebol. Tá bom, mano, eu não vou discutir com essa porra, foda-se. Mas essa é a verdade, né? O Brasil só foi bom um dia por causa disso, porque investia na porra dos jogadores. Hoje em dia, qualquer técnico aí, qualquer seleção, investe na porra dos jogadores, eles ficam bom e sola qualquer outro time, por questão de habilidade, por questão de estratégia, sei lá. Ou dos caras ser fisicamente bom, né? Porque também o futebol é muito físico, né? E é isso, né, velho? Porra de hexa, porra de futebol, tomar de seus cu. É falta de não ter o que fazer, né, velho? Cê é louco. Mas. Não que eu também seja essa pessoa ocupada e sei eu de empresa, né? Então. Aí, né? Entendo. Querendo ou não, entendo, né? Cada um. Cada um tem esse tipo de entretenimento, né? Mas eu, né, e nós que não gostamos, somos homossexuais, tudo bem. Ok. E aí, né, como eu tava voltando, né? Como o brasileiro, ele consegue ser idiota, né? Às vezes o latino-americano, ele é imbecil. Ele é muito imbecil. Me desculpa, mas não tem outra palavra. E, tipo assim, eu não tô falando pra ofender pessoas em si, mas a atitude das pessoas, elas são imbecis, entendeu? No quesito da atitude, é muito imbecil. Porque os caras, eles brigam, eles ficam brigando pra ver quem é o povo mais branco, o povo que mais tem sangue de europeu. Sendo que todo mundo na América Latina tem descendência de europeu.
E você é mestiço, você não é europeu, você é mestiço, você é miscigenado. Não é porque na sua cara não aparece um traço de africano ou de índio que não quer dizer que você não é mestiço, você é mestiço. A gente é mestiço, a América Latina todinha é mestiça. E nisso a gente é homogêneo, porque a gente é feito de mestiço. Não é homogêneo de ser puro de sangue, mas homogêneo de ser mestiço. Nós é mestiço, ponto final. Vocês queiram ou não, a gente é mestiço. Seu cromossomo Y é de um homem ibérico. Se for no Brasil, é um português. Se for na América Hispânica, é espanhol. E as suas mitocôndrias, né, sua mamãe, era uma mulher indígena ou uma mulher africana. Até na Argentina, né? Porque teve um contexto um pouco mais nefasto, um pouco mais agressivo na Argentina, que deu uma diluída na população negra. Só que o Brasil também era cruel com os escravos, né? Tipo, o Brasil que mais escravizou, né? Aí depois a Venezuela e depois Colômbia, que também teve muito escravo, e nessas partes mais do Caribe, teve mais presença, né? E aí os caras tava brigando, né? Tirando sarro dos paraguaios, né? É porque tinha um jogador, aí tinha uma mulher paraguaia assim, né? Perto do cara, aí dizendo eles que a mulher não pode ver um cara branco, né? Dizendo eles que eles são, né? É anacronismo, né? Como se você fosse um europeu e como se eles fossem um indígena, né? Você não tem sangue de indígena, né? Você não tem, né? Realmente não, né? Não tem brasileiro que parece um indígena e aqui não tem índio, né? Indígena é só o povo vizinho, né? Você é europeu. Porra, pra pensar nas coisas. Os cara é imbecil, eu nunca vi um povo assim ser tão imbecil, né? Quer falar de Argentina. Argentina também é imbecil nesse sentido, né? Fica, volta do país, macaquinho. Mas eles também são mestiços com índio, porra. Com africano também. Tem, vocês acham que não tem? Essas porra é tudo mestiça. Não é mestiça, é tudo mestiço, tudo pardo. E pardo significa isso, mestiço, já falei. É porque mudou. Eles deram uma mudada para um contexto mais ideológico, mas o pardo, o sentido mesmo do pardo é isso, é mestiço. Ai, que. Não vou nem discutir. Mas é isso, pardo é mestiço. E os caras ficam nessa. Aí dando a entender, né? Porque as mulheres, né, tá lá perto do cara como se elas estivessem, sei lá, doidas pra dar pro cara, porque o cara é, entre aspas, branco, né? E elas são indígenas, né? São pardas, como se aqui também não fosse cheio de parda. Pelo amor de Deus. Aí nessas brincadeiras de repovoar Paraguai, porque o Brasil, ele junto com a Argentina, né? Parece que a Argentina ajudou o Brasil a aniquilar, né, os homens do Paraguai, né? Tipo que uns 80, 90%. E aí sobrou mulher, né? Sobrou muita mulher. Só que aí tá o nó da questão. Quem repovoou o Paraguai não foi os vizinhos nem estrangeiros. Na verdade, foram os próprios paraguaios. Isso foi muito foda, que até pega nessa. É a primeira vez que eu vi isso de um país repovoar, né? E voltar a ter taxa de natalidade por si só, né? Sozinho, né? Porque geralmente no mundo moderno a estratégia que eles usam é outra e não dá certo, né? Chamar imigrante, imigrante não resolve a taxa de natalidade, porque o nativo continua sem se reproduzir e continua sumindo, né? Você tá basicamente fazendo uma troca ali, né? Meio que substituindo. Meio que imigrante só serve para parte dos trabalhos, né? Mas não para repovoar a população, né? E aí eles repovoaram, né? Conseguiram repovoar as mulheres paraguaias, né? Tipo, sei lá, umas 4, 40 mulheres, sei lá, para cada sobrevivente, né? Que sobreviveu da guerra. E conseguiu repovoar, né? Um homem, sei lá, com várias mulheres, né? Foi assim que repovoou, né? Então, os caras lá permitiu fazer essas coisas, né? Porque tava em crise. E é isso, né? O Paraguai, na verdade, é etnicamente paraguai. Eles são homogêneos, né? Porque são mestiços. E a mesma mistura que sempre foi, né? De espanhol com os indígenas, né? E afins, né? Sei lá, se também deveria ter, né? Africano, sei lá, sei lá. A mistura clássica, né? Da América Latina, né? E por causa, né? Dos homens terem morrido muito, o DNA do cromossomo. O cromossomo não, das mitocôndrias, né? Da indígena é muito forte, né? Porque teve mais mulher do que homem, né?
Mas é a mesma coisa de sempre, gente. É um mestiço que nem nós também é mestiço de índio com europeu e africano, né? Porra, aí você vai ficar competindo com os caras pra ver quem é mais branco. Você é imbecil? Nós é tudo mestiço, porra. Ai, ai, ai. E ainda fica nessas viadagens. Que não foi os países vizinhos que repovoou o Paraguai. E isso foi muito foda. O Paraguai sozinho se repovoou. Com poucos homens e muitas mulheres. Aí, tá vendo? Tá vendo como é que tem? Parece que tem, né? Como realmente repor, né? A taxa de natalidade, né? O próprio povo consegue fazer isso, né? É possível, né? Basta, né? Querer, né? Que ali precisava, né? Então, parece que as mulheres também, nesse tempo, elas cuidavam muito dos pormenores, né? Tinha muita coisa que elas tinham que fazer também. Algumas responsabilidades e tudo mais, né? Uma resiliência do caralho também, né? Se você parar pra pensar realmente. É bem admirável, né? Realmente é uma coisa que eu vi assim, eu achei bem foda, né? Aí depois, né, pra vir vocês e falar, que mulher não é tudo bucha, que não faz coisas fodas aí, ó. Elas conseguiram, né? Até nos tempos, também, né, quando eu fui dar umas pesquisadas, nos tempos coloniais, né? Agora voltando aqui pro Brasil, né, fazendo um parênteses. Por exemplo, em São Paulo, né, a província de São Paulo, que eu acho que chamava de São Vicente. Lá era composto por mameluco, né, porque era uma província pobre, eles não tinham dinheiro para comprar escravo africano, né? Então eles escravizavam indígena. E você sabe que mameluco é descendente de indígena, né? E os bandeirantes, eles eram exclusivamente de SP, né? De São Paulo. Né? Só que aqui na Bahia também parece que tinha os vaqueiros, os sertanejos, né? Que também exploravam. E aí, como São Paulo era pobre, né? Era uma província pobre, eles saíam explorando partes, né? Dos territórios que não estavam no Tratado de Tordesilhas, né? Que não era originalmente dos portugueses, né? E foi conquistando essas terras, né? E dando os nomes, né? E foi expandindo, né? O território brasileiro, né? Graças aos mamelucos, né? Que eram os bandeirantes, né? E lógico, né? Que no meio dos bandeirantes, né? Tinha também indígena, né? Porque eles eram filhos, né? De portugueses com indígenas e eles sabiam, né, andar na mata, né, e tinham os poderes, né, que os pais concediam, né, porte de arma e tudo mais. Eles tinham, né, como é que se diz? Essa autoridade, né, os mamelucos. E eles foram importantes, né, pra um caralho pra colônia, né, pra América Latina em si, né, o indivíduo, né, mameluco foi importantíssimo, né, e os bandeirantes pra gente, né, pro Brasil e tudo mais. E aí, né, era isso também que eu queria chegar, sobre também as mulheres, né, parece que como eles ficavam meses ou até anos, né, nessas expedições, às vezes morria, né, na mata, né, morria nas missões, nem voltava para casa, as mulheres tinham que ficar cuidando, né, porque lá não ficava homem branco e nem homem mameluco, né, ficava idoso, as mulheres e as crianças, né, e elas também tinham que cuidar da vida e tudo mais, né. Que aí que quebra um pouco esse negócio, será que mulher realmente é tudo bucha, né? Até se você pegar nos tempos do paleolítico e neolítico, você acha que era o homem que acendia a fogueira? Você acha que era o homem que plantava? Quem plantava era a mulher. Quem acendia a fogueira era a mulher. Quem confeccionava roupa, essas coisas, cuidava da criança, era a mulher. O homem ia caçar, ia fazer guerra. Acho que só depois do neolítico, que o homem passou também a fazer agricultura, né? E o mundo, a configuração ali, não era patriarcal, né? Era matriarcal, né? No Neolítico e no Paleolítico, parece. Era matriarcal, né? O patriarcado, ele é recente, da Idade do Ferro. Né? Só depois que o homem começou a exercer seu poder, né? Depois do ferro, depois que já era sedentário. E começou a ter ferro, né? E a guerra começou a ser mais importante, né? Recurso e tudo mais, né? Mas aí não, né? Mulher é tudo bucha, né? Mulher não tem capacidade de fazer certas coisas, né? Porque, enfim, né? Pelo menos é a narrativa, né? Que se usam aqui na bolha, né? Da manosfera. Mas então, né? O que mais de interessante, né? Sim, né? Eu abri esse parêntese, né? Pra falar dos mamelucos, né? Da importância, né? Que tiveram, né?
esse tipo de mestiço, né? Porque a gente é mestiço, né? Também para lembrar para vocês que a gente é mestiço, ficar chamando um paraguaio de indígena, um boliviano, ou o que for, um argentino, né, de indígena. Ah, você também é pardo, porra. Se é algum europeu, você não é europeu, você não é indígena e você não é africano. Você é pardo, você é mestiço, entendeu? Ou você vai ser, sei lá, predominantemente mameluco, predominantemente mulato ou predominantemente cafuso, porque os mestiços iam se misturando, né? Os mamelucos iam casando com outras mulheres mestiças e whatever, né? E, né, velho, porra, vamos ter um pouco de consciência na cabecinha, né? E aí, voltando, né? Os caras ficam essas piadas imbecil, essas piadas idiotas. Mas os próprios paraguaios, né, resolveram o problema, né, da baixa natalidade, né, causada por guerras, né, que dizimaram, né, os homens, né. Inclusive, nisso eu também descobri que o Brasil também mandava muito homem negro, né, o afrodescendente, que nem a Argentina, né, mandava também pra guerra, né. E logo eles morriam em abundância, né. Foi o que também fez, né, pessoas mais negras, né, mais afrodescendentes ficar um pouco mais escassa na Argentina, né. Mas se você também for para alguns certos lugares da Argentina, você consegue ver, né, gente, né, de um pouco de feição mais indígena, né, talvez até africana, né, ainda deve ter, né. É porque eles escondem e eles também apagaram dos censos, né. Basicamente você nasce e você simplesmente é argentino, né, não registra se você, sei lá, é pardo, se você é afrodescendente e tudo mais, é só argentino, né. Eles fizeram essas configurações lá, né, e tudo mais. Você até tá me lembrando outras coisas históricas, né? Sei lá, né? Se você é do tipo de pessoa que, tipo, demoniza uma parte e acha que um era inocente e a outra era vítima, eu te desafio, né? A procurar saber o que os indígenas faziam, né? Tipo, autofagia, guerra, né? Escravidão, né? Que indígena também escravizava indígena, capturava outros indígenas, né? Esse desafio também procurar saber sobre a África, né? O que Zé Alfaiate fazia, né? E o que o rei do Congo fazia, né? E o comércio de escravo que tinha na África, né? Antes dos europeus, né? Só vou te passar essa calma, né? Se você tiver curiosidade, você procura saber, né? Aí você vai entender melhor o contexto, né? Das coisas. Mas continuando. Sim, né? Aí depois disso, antes eu tinha visto o outro, né? E depois eu vi do Paraguai, né? Dessa piada meio imbecil, né? De ficar meio que tentando botar os outros como se os outros fossem indígenas e você fosse um colono, né? Você não é um colono, né? Você também é cria de índio, né? Ou de africana, né? Pelo amor de Deus. Já falei. E aí outra era sobre um meme que parece que tinha Argentina e tinha o Uruguai. Mas dessa vez, o cara que comentou, o BR que comentou, ele tinha razão, né? Era meio que um meme, né, de uma tentativa para tentar isolar o Brasil, né, porque a gente é lusófono, né, é lusófono, e por causa dessa diferença, né, que a gente tem, né, com os vizinhos, porque eles falam espanhol, né. Na verdade, essa rixa de espanhol e português é velha, né, português e espanhol também não se bicam muito, né. A gente meio que herdou um pouco disso, né, o que também quebra um pouco desse negócio de irmandade, né. Ai, latinos todos unidos e a gente se ama que não sei o que. Mais ou menos, né? Dá pra ver que a gente não tem esse amor um pelo outro, né? Tá bem óbvio que eu falando isso aqui, né? E aí, né, era um meme, né? Acho que pra tirar sarro, aí veio o cara e corrigiu, né? Falando que, na verdade, tem uma cidade, né, no Uruguai que foi fundada por um brasileiro, né? Por um português, né? Que ele era carioca, né? Ele era do RJ. Ele fundou essa cidade, né? Que agora eu não vou lembrar o nome. Mas o Uruguai também ele foi uma província brasileira, né? Por algum tempo. É porque assim, no Tratado de Tordesilhas, eles tinham dividido as terras, né? Só que os espanhóis, eles estavam mais preocupados em fazer outras coisas, então eles não fortificavam essas partes, né? Que era deles, né? No Tratado de Tordesilhas. O que acontecia? Os mamelucos, né? Os bandeirantes iam explorando essas partes e ia reivindicando, né? Aí acabou que, tipo, se eu conquistei essa terra e eu ocupo essa terra por mais tempo, né? Ou antes,
é que vocês, alguma coisa assim, por lei essa terra seria minha, né? E acabou que ficou pro Brasil, né? Os espanhóis cederam, né, as partes deles, né? Porque o brasileiro foi invadindo, os bandeirantes foi invadindo e conquistando, né? Agora do Uruguai não, né? Do Uruguai os espanhóis conseguiram reivindicar, né? Porque já foi por um breve tempo, né, uma província. Se não me engano, ela era uma província do Dom Pedro I. É isso mesmo, acho que era do Dom Pedro I. E foi isso, né? O cara corrigindo, ele realmente tinha razão, né? Tem uma cidade fundada por um carioca e também já foi província de Dom Pedro I. Né? Enfim, aí o que eu queria deixar aqui para esse vídeo sei lá, é como o que eu falei no começo, não tem palavra melhor. A pessoa sendo um idiota e as pessoas sendo, assim, imbecis, né? Ainda mais com esse negócio que eu acho paia você ficar apontando, sei lá, um peruano tem cara de indígena, um boliviano tem cara de indígena, não sei o que, cara de indígena, como se você fosse algum colono, né? Como se você fosse algum português. Você é mestiço também. Você também tem sangue de índio, né? Não é porque um argentino às vezes não tem um traço visível de indígena que ele não tem mistura com indígena, né? Ou você, né? Que você é algum europeu, que você tá sendo algum colono e enquanto as pessoas parecem um indígena. Isso é meio bizarro, né? E é um pouco até bem arrogante, né? Só acho. Isso é bizarro. E também essa loucura de ficar brigando pra ver quem é o mais branco, né? Não tem o mais branco. Todo mundo é mestiço, porra. A gente, nisso a gente é homogêneo, né? Como eu falei. Você é mestiço, caralho. Aceita. Ai, que não sei o que, mas esses bolivianos indígenas, tá bom. Faz lá o teste de DNA e me diga, né? Se você não tiver, né? Uma carga alta de indígena ou vai ser de africano, né? E aí? E aí, cadê seu sangue puro de ariano? Você não tem, né, porra? Ah, vai ficar nessa. E também sobre coisas distorcidas, né? As piadas, umas piadas assim nada a ver, tudo travestido de piada. Uns negócios assim meio paia, né? Sei lá, dá até não sei, um desânimo, né, de ficar vendo essas coisas, tanta besteira que você vê que, sei lá, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, né, espero que tenha sido um pouco informativo, né, certas coisas, né? E um pouco, espero que também tenha sido um pouco engraçado, né, porque também é engraçado, é cômico, né? O pardo chamando outro pardo de pardo, né? É de cair o cu da bunda. Mas enfim, senhores, é isso aí. Eu vou botar na tua bunda, He-Man! Ah!